Bem-vindo a mais uma aula do ensino universitário Matemática Simples. Na aula de hoje vamos trabalhar com a tabela da distribuição normal e vamos calcular probabilidades para diferentes tipos de intervalos. Esta é, digamos, a distribuição mais importante que normalmente se utiliza nas disciplinas ligadas à área de estatística, uma vez que não só permite o cálculo de determinadas probabilidades, como também na obtenção de certos intervalos de confiança e na construção de testes de hipóteses. E eu noto que normalmente muitos alunos têm algumas dificuldades a compreender como é que podem obter diferentes tipos de valores, diferentes tipos de probabilidades com o uso desta mesma tabela. Aqui temos um exemplo de uma tabela associada à distribuição normal. Já agora, esta tabela diz respeito à distribuição normal Z, cuja média é 0 e cujo desvio padrão é 1. E esta tabela é importantíssima, uma vez que depois conseguimos calcular probabilidades para qualquer outro tipo de distribuição normal. Nós também vamos ver isto na aula de hoje. Já agora, esta tabela diz respeito à probabilidade do Z ser menor do que um determinado valor positivo. Portanto, em termos de áreas, nós estamos, no fundo, a calcular a probabilidade do Z ser menor ou igual, que acaba por ser a mesma coisa, já vou explicar porquê, do que um determinado valor positivo. Esta não é o único tipo de tabelas que existe para a distribuição normal, de parâmetros 0 e 1, porque existem outras que, em vez de ser o menor, é o maior. Existem outras tabelas que só vão desde 0 até A, mas eu escolhi esta porque normalmente aquela que mais se utiliza é mesmo esta tabela para a distribuição, para a função de distribuição da variável normal. Portanto, o que é que eu fiz para esta mesma distribuição? Eu dividi em 5 casos. Porquê? Porque se nós conseguirmos calcular a probabilidade para cada um destes 5 casos, facilmente conseguimos resolver qualquer tipo de exercício que envolva esta distribuição normal. Vejamos como. Portanto, eu aqui considerei o A um valor positivo e calculo 4 probabilidades relacionadas com este valor positivo. Portanto, antes desse valor, depois desse valor, depois do A, mas com um valor negativo, depois de menos A, e antes do menos A. Portanto, no fundo, o que eu tentei fazer aqui foi calcular probabilidades para menores e maiores do que números positivos e números negativos. E a última situação que falta, que é para intervalos, quando está entre dois valores. Já agora, se eu quiser calcular a probabilidade do Z ser igual a um determinado valor, isto dá 0, porque a distribuição normal é uma variável aleatória contínua, portanto a probabilidade num ponto é sempre igual a 0. Por isso é que eu há pouco disse que tanto fazia estar o maior como o maior ou igual, acaba por ser a mesma coisa. Portanto, vamos estudar cada uma destas 5 situações e associá-la a um determinado exemplo. Começamos pela probabilidade do Z ser menor ou igual do que A. Nós já vimos que isto está relacionado com a tabela que nós apresentámos há pouco. Portanto, agora é necessário descobrir em que zona central daquela tabela é que se encontra o nosso valor A. Como é que isso se faz? Na primeira coluna, vamos buscar a casa das unidades e a primeira casa decimal deste valor A. E na primeira linha vamos obter a casa das centésimas. Vamos já a um exemplo. Por exemplo, se pretendermos calcular a probabilidade do Z ser menor ou igual do que 1,28. Portanto, lá está, menor do que um número positivo. 1,2 obtém-se na primeira coluna e o 0,08 vamos à primeira linha. Portanto, esta vai ser muito rápido. Reparem, está aqui 1,2, eu vou já assinalar. Está aqui a linha do 1,2, vamos à primeira coluna buscar esse valor, e o 0,08 está aqui, e é só cruzar esta linha com esta coluna e temos a probabilidade obtida, 0,8997. Portanto, é bastante rápido, não é preciso fazermos qualquer tipo de cálculos, é só mesmo saber ler a tabela. 0,8997. Vamos à segunda situação. Então, e se agora pretendermos calcular a probabilidade desta distribuição normal ser maior do que um número positivo? Portanto, por outras palavras, imaginem que se pretende calcular esta área. Maior do que um número maior ou igual, já sabem que é indiferente para a distribuição normal, do que um número positivo. Ora, eu posso pegar na área total da distribuição normal, que é igual a 1, está bem? Lá está mais uma vez as propriedades das variáveis aleatórias contínuas e vou-lhe tirar a probabilidade do Z estar antes. Eu vou fazer aqui até o gráfico associado a isto. Vou à área total, tirar-lhe a área que está antes do A. Porquê é que eu faço isto? Porque a área que está antes do A é que está associada à tabela. Ou seja,
No fundo, fica 1 menos a probabilidade do Z ser menor ou menor ou igual, mais uma vez é indiferente, do que esse determinado valor A. Vamos já a um exemplo, isto vai se tornar muito claro com um exemplo. Portanto, imaginem que eu quero calcular a probabilidade do Z ser maior do que 2,46. Portanto, este A que aparece aqui é o 2,46. Portanto, isto poderá ser igual a 1 menos a probabilidade do Z ser menor ou igual, ou menor, tanto faz, do que 2,46. E agora só temos que ir buscar este 2,46 à nossa tabela. Vamos a isso. Como fizemos há pouco, está bem? Vamos à primeira coluna buscar o 2,4 e à primeira linha buscar o 0,06. Portanto, o 2,4 estará aqui, o 0,06 estará aqui. Está bem? Temos aqui a primeira, na primeira coluna vamos buscar o 2,4, na primeira linha o 0,06 e dá 0,9931 e vou já colocar este valor aqui, 1 menos 0,9931, que dá igual a 0,0069. Está bem? Só para confirmar, aqui na calculadora, 1 menos 0,9931 e está feito. Está bem? E temos esta probabilidade calculada, bastante simples. Vamos à terceira situação. Aqui vamos utilizar outra propriedade da tabela. Imaginem que se pretende calcular a probabilidade do Z ser maior ou igual do que um número negativo. Qual é a outra propriedade que nós vamos utilizar agora? O facto desta distribuição normal ser simétrica relativamente à sua média. E a sua média, a média do Z, recordem que é zero. Portanto, se eu quiser calcular a probabilidade do Z ser maior do que um número negativo, deixem-me só puxar aqui um bocadinho isto para cima. Portanto, estamos a falar aqui da nossa situação número 3, é igual à probabilidade do Z estar antes do que o simétrico desse valor. E este valor vai-se diretamente buscar à tabela outra vez. Estamos em condições para o fazer. Está bem? Ok, vamos a isso. Vamos buscar aqui o nosso terceiro exemplo. Portanto, queremos saber a probabilidade do Z ser maior ou igual do que menos 0,29. Portanto, o nosso valor A aqui é menos 0,29. É igual à probabilidade do Z ser menor ou igual do que 0,29. Portanto, esta linha 3 fica igual à probabilidade do Z ser menor ou igual, como queiram, mais uma vez indiferente, do que 0,29. Está bem? Desculpem a letra. 0,29. E voltamos a ir buscar este valor à nossa tabela da distribuição normal. Ok? Rapidamente, mais uma vez, bastante imediata a obtenção deste valor. Vamos aqui ao 0,2 e depois ao 0,09 e é este o valor. 0,6141 diretamente, está bem? 0,6141 e está feito. Vamos à quarta situação e a última que só envolve um valor. E se agora quisermos saber a probabilidade de ser menor ou igual do que menos A? Aqui até temos dois caminhos possíveis. Pagar isto. Temos duas abordagens possíveis. Aquela que está a ser apresentada ali naquele PDF é a seguinte. Se for menor ou igual do que menos A, podemos fazer o contrário disto e ficamos com maior ou igual do que menos A e depois utilizamos a mesma propriedade que fizemos há pouco no exercício 3, na situação 3, que é menor ou igual ou menor simplesmente do que o seu simétrico. Ou seja, estou a fazer aquilo que fizemos no segundo caso, juntamente com aquilo que fizemos no terceiro. Portanto, envolve, no fundo, as duas propriedades, a propriedade contrária e de simetria desta distribuição normal. Qual é que seria a outra alternativa? Mudar a ordem disto. Portanto, primeiro fazer o contrário, e ficava, em vez de ser menor do que menos A, ficava maior do que A, e depois fazer um menos o contrário disto. Eu vou voltar a fazer o desenho. Desculpem, os desenhos não são grande coisa, mas acho que se percebe a ideia, não é? Estar depois do A é a mesma coisa que estar 1 menos a probabilidade do Z ser menor do que o A. Portanto, no fundo, envolve as duas propriedades simultaneamente, ou por ordem, mas é primeiro a 2 e depois a 3, ou primeiro a 3 e depois a 2, mas no fundo ambas vão dar o mesmo resultado final. Portanto, em termos de probabilidades, eu aqui fiz o contrário. O contrário de ser menor ou igual é ser maior ou igual. E depois utilizei aqui a simetria nesta probabilidade aqui. Cuidado que tem um número negativo, está bem? Então vamos fazer por uma dessas abordagens.
Aliás, há alguns alunos que depois, a partir de uma altura, com a prática, fazem logo o salto deste valor para a probabilidade final, mas convém perceber de onde é que as coisas vêm, não é? Portanto, se eu quero saber a probabilidade do Z, agora não vou fazer desenho, vou mesmo utilizar as propriedades todas. Portanto, isto pode ficar 1 menos a probabilidade do Z ser maior ou igual do que menos 2,78 e depois utilizo a simetria. Eu até costumo dizer que quando se utiliza a simetria, troca a desigualdade e troca o valor, não é? Porque estar depois do menos 2,78 é a mesma coisa que estar antes do 2,78. E agora, para não variar, vamos voltar a buscar o nosso valor à tabela. O 2,78. O 2,7 está aqui. O 8 também está aqui. O 2,78, deixem-me só buscar aqui o valor. Está aqui, está bem? 0,9973 é o 2,78. Vamos só buscar esse mesmo valor. Era 0,9973, que vai dar igual a 0,0027. Portanto, é só pegar naquele valor, no 0,9973, e fazer 1 menos esse mesmo valor. E agora sim, vamos à última situação, no que diz respeito ao cálculo de probabilidades para a distribuição normal, que é quando está entre dois valores possíveis. Deixem-me só apagar isto. Portanto, imaginem que queremos calcular a probabilidade do Z estar entre um certo valor B e um certo valor C, e aqui tanto faz se o B é positivo, só o C é que é positivo, se são os dois positivos, os dois negativos, ou então o B negativo e o C positivo. É igual, está bem? Estas três situações, a abordagem é a mesma. Portanto, se eu quiser calcular a área que está entre o B e o C, está bem? Não interessa muito bem onde é que eles estão. Claro que o B tem que estar à esquerda do C, por lógica. Se eu quiser calcular esta área aqui, para podermos utilizar a tabela, podemos fazer a probabilidade de estar antes do C, tirar-lhe a probabilidade de estar antes do B. Não é? Se vocês a área toda que está atrás do C tirarem a área toda que está antes do B, ficam com a parte do meio que pretendem. E depois o que é que vai acontecer? Estas duas situações aqui ou caem na primeira situação que nós abordámos ou caem na quarta. Lembram-se que a primeira e a quarta é que têm menores. Está bem? A primeira é melhor, não é? Vamos logo buscar o valor à tabela. A quarta é mais chatita, porque temos que utilizar o contrário simétrico, ou o simétrico e o contrário, para conseguirmos obter as probabilidades. Mas lá está, estas quatro são a base. Aliás, até as duas, a segunda e a terceira, são a base para nós calcularmos todas as probabilidades, porque a primeira não tem cálculo nenhum a fazer, não é? Então vamos ver mais um exemplo relacionado com esta quinta situação. Portanto, nós queremos saber a probabilidade antes do menos 0,35 e depois do menos 1,44. Portanto, isto pode ficar a probabilidade do Z ser antes do maior dos dois valores, menos a probabilidade do Z estar antes do menor dos dois valores. Está bem? Porque aqui os números negativos, recordem que funcionam ao contrário, não é? Primeiro está o menos 1,44, este é o menor valor, e depois é que está o menos 0,35. E agora, se quiserem, olhem, vou já utilizar o simétrico. Vou começar por aqui desta vez. Tanto faz. E depois vou aplicar o contrário. Aqui fica 1 menos P de Z ser menor ou igual do que 0,35 e aqui fica menos 1 mais, está bem? Porque este menos vai afetar o contrário todo, todos os sinais que aparecem no contrário, e fica menor ou igual do que 1,44, que é ótimo porque estes uns aqui cortam. Portanto, isto no fundo dá P de Z menor do que 1,44, menor ou igual, tanto faz, menos P de Z menor ou igual do que 0,35. E agora vamos buscar o 1,44 e o 0,35 à nossa tabela. 1,44... que está aqui, 92,51. Vou já assinalar este valor. E vamos buscar também o 0,35, que está aqui, que dá 6,368. E vamos só calcular isto. Portanto, 9251 menos 6,368. Ponto 9251 menos ponto 6368, que dá 0,2883. Portanto, 0,2883. Pronto, estão as 5 situações completamente estudadas. Falta ver como é que se calculam probabilidades para distribuições normais.
em que a média e o desvio padrão, algum destes valores é diferente do 0 e do 1 da distribuição normal. Ora, existe um resultado que envolve a distribuição normal que garante que, se eu, uma distribuição qualquer x, que tenha média μ e desvio padrão sigma, dois valores quaisquer, se eu subtrair a média e dividir o desvio padrão, eu fico com a distribuição normal do z. Ou seja, se pretendermos calcular uma probabilidade de uma distribuição qualquer estar entre um certo valor a e um certo valor b, se eu subtrair a todos os membros desta desigualdade a média e o desvio padrão, nesta zona central eu acabo por ficar com a minha distribuição do z, ou seja, já posso utilizar aquela tabela e, claro está, estes dois valores aqui também vão sofrer alterações. Porquê é que se fazem alterações em todos os membros da desigualdade? Porque nós temos que manter o equilíbrio das coisas, não é? Se eu faço algum tipo de alteração no centro daquela desigualdade, também tenho que fazer nos outros para não ficar com uma expressão diferente, que não seja equivalente àquela que nós tínhamos inicialmente. Portanto, vamos já a um exemplo. Vocês vão ver que isto é extremamente simples de resolver, exercícios deste género. Portanto, eu considerei aqui uma distribuição normal de média 4 e desvio padrão 5. E pretendo calcular a probabilidade desta distribuição estar entre 2,8 e 3,75. Então, como é que isso pode ser feito? Portanto, tenho 2,8 e 3,75. Recordem que o desvio padrão era 5 e a média era 4. Portanto, eu vou ter que subtrair em todos os membros da desigualdade o 4 e dividir também todos os membros da desigualdade por 5 e ver quanto é que isto está. O que é que vai acontecer àquela zona ali central? Vou ficar com a distribuição do z, de acordo com aquele teorema que eu apresentei há pouco, e depois o resto é só ir calcular estes valores. Claro, com recurso à calculadora vamos obter estes resultados. Portanto, 2,8 menos 4, dividimos por 5, dá menos 0,24. Faço o mesmo aqui e dá menos 0,05. E agora, se repararem, esta é uma situação idêntica à que foi resolvida há pouco. Eu não vou fazer isto, está bem? Posso-vos deixar aqui um ponto intermédio. Isto vai ficar assim. Até deixo para vocês tentarem resolver como exercício. Porque isto é exatamente o mesmo tipo de situação com que nós nos deparámos há pouco. Portanto, vai ficar a probabilidade do z ser menor ou igual do que 0,24 menos a probabilidade do z ser menor ou igual do que 0,05. Portanto, é uma situação um quanto semelhante àquela que nós estudámos há pouco. Apenas estes valores aqui é que são relativamente diferentes. E depois, claro está, voltamos a ir à tabela, buscar os valores e subtrair os mesmos. Deixo mesmo para vocês tentarem acabar de resolver esta situação. A minha preocupação fundamental aqui é que vocês consigam trabalhar e reconhecer estas 5 situações para a distribuição normal e, claro está, a partir de uma distribuição normal com um determinado valor da média do desvio padrão diferentes de 0 e de 1, conseguir calcular probabilidades para estas situações. Portanto, eu volto a referir a importância que esta tabela tem. Portanto, ela não só é útil no cálculo de probabilidades, como também é na construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses. Aliás, existe também o teorema do limite central que refere a este tipo de variáveis. Portanto, se pudéssemos nomear alguma variável mãe em estatística, aquela que provavelmente é mais importante, eu diria que seria esta distribuição normal. Tanto que depois o trabalho com as outras variáveis que existem, o estudo que se faz, é relativamente semelhante a este, embora a forma como as tabelas estão organizadas seja diferente. Portanto, podíamos ainda falar da distribuição t-student ou da distribuição Q². Ainda existem outras distribuições que também são úteis para testes de intervalos de confiança. De momento eu decidi focar a minha atenção especialmente nesta, claro está, devido à importância que esta mesma distribuição tem. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.